Saiba como melhorar o seu dia a dia. Na SM Antena 1, qualidade de vida. Hoje é dia de ouvir Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Jafa. Tudo bem na região? Tudo bem, fique à vontade. Hoje vamos examinar alguns itens que costumam aparecer muito na vida, que costumam aparecer muito na clínica e que frequentemente causam alguns atrapalhos. Olhe, você já parou para pensar às vezes que quando você tem, por exemplo, um filho problemático ou alguém que incomoda muito no trabalho, nas amizades, já parou para pensar que se você, por exemplo, amasse, acatasse essa pessoa, acalentasse o modo de ser, que isso talvez pudesse restaurar as coisas, e essa pessoa talvez se tornasse melhor, mesmo no relacionamento afetivo, às vezes combalido, a gente pensa que talvez seja esse o caminho. Só que, para muitas pessoas, esse não é um caminho. Ao contrário, para muitas pessoas, se nós utilizarmos de amor, de afeto, de carinho, elas começam a utilizar isso contra elas mesmas, contra a gente, porque é o caso, por exemplo, daquele menino que foi criado e sempre que ele fazia alguma peraltice, o pai ia e dizia, não, olha que engraçadinho, tá tudo bem, pode fazer, meu filho, não vai ter consequências não, tal. Cresceu dessa maneira, se tornou negligente, perdulário e às vezes na vida se torna uma pessoa assim. Para muitas pessoas o remédio não é o amor é um péssimo remédio para algumas pessoas. Às vezes também pode-se pensar que a paz, que é pela serenidade, que é pela calma, que nós vamos resolver as situações na vida. Só que, puxa vida, quantas vezes exatamente é o contrário disso. Há situações que pedem o conflito, que pedem a luta, que pedem a batalha, e não há nada de errado nisso. Não há nada de errado, às vezes, em uma boa briga, em um bom conflito. Isso é parte dialética do movimento das coisas e muitas vezes é o caminho que se oferece. Essa ideia de que só há pela paz e pela serenidade o caminho, enquanto que pelo conflito e não há um caminho, é reduzir o mundo a um pedacinho de coisas que às vezes se torna inviável. Outros aspectos que frequentemente aparecem na clínica, aquela ideia de que a compreensão é pelo entendimento que nós vamos resolver as coisas. Só que, em inúmeros casos, a compreensão, o entendimento é o que acaba cegando a alma da pessoa. Há situações no trabalho, na família, em que não é pela compreensão e pelo entendimento que você vai resolver algo. É pelo amor, é pelo esquecimento, pelo deixar, vamos deixar para lá, tal, quer dizer, por outro caminho. Também há muitos outros aspectos aqui, Jafa, como aquelas ideias de que, diante de um problema, nós devemos enfrentá-lo. Não se deve fugir de um problema, a gente tem que fazer por onde ter condições de enfrentar um problema. Ora, meu Deus do céu, Jafa, quantas vezes na vida um problema é imenso, complexo, super intrincado, de tal modo que por mais valente, por mais sabedoria que a gente tenha, esse problema às vezes passa como um trator por cima de nós. Sabe, nem sempre a melhor atitude na vida é de fato enfrentar. Muitas vezes há uma grande sabedoria em fugir, em evitar, mesmo que momentaneamente, algo que a gente às vezes não tem como lidar, dada a dimensão, né? Há ainda muitas coisas, eu vou resumir por questão de tempo que nós temos, mas olha, por exemplo, me ocorre agora aqui a noção de que as coisas na vida são exatas, de que elas são ordenadas, de que elas andam nos trilhos, sabe, de que nós temos controle sobre a maior parte dessas coisas. Isso é uma ilusão que costuma cair rapidamente no consultório. Sabe, a ideia de que nós controlamos os eventos, basta que, olha, os nossos ouvintes, Jafa,
olhem para as suas próprias vidas, cada um de nós. Será que a gente tem controle de fato? Que a gente chega em casa, a mulher e o marido diz que o casamento acabou, o filho está utilizando drogas, o outro quebrou a empresa. Quer dizer, isso é parte contingente, são coisas que acontecem nas nossas vidas. E quando a gente acha que tem controle sobre tudo isso, é que se torna bastante curioso, não é? Achar que a vida se passa no cabresto, que a gente vai dominar as coisas. Encaminhando para o final essa nossa conversação de hoje, também existe, frequentemente se vê isso no consultório, na vida, achar-se que os eventos, como os conflitos, a depressão, a ansiedade, o medo, que eles são ruins e que devem ser imediatamente debelados com medicamentos, com terapia. Em outra ocasião, nós conversamos aqui na Antena 1, eu conversava com a Delor, que, na minha opinião, já que as farmácias vendem depressivos, antidepressivos, deveriam vender também depressivos, deveriam vender também angustiantes. Muitas vezes na vida a gente precisa de um pouquinho de angústia para modificar certas coisas. Também existem aqueles chavões, né? Que a gente deve ouvir a intuição, que a gente deve ouvir o coração, que a gente deve ouvir os sentidos. Ora, às vezes isso é a pior política. Há pessoas que têm um coração muito traiçoeiro, que se elas ouvirem esse coração, ele só coloca a pessoa em problemas cada vez maiores, né? Há também aquela história de se achar que estar com a maioria é estar do lado que é certo, que a maioria é que tem razão, o critério estatístico, né? Então tem que fazer uma faculdade, porque todo mundo faz, tem que casar, porque todo mundo casa, tem que ter uma casa na praia, porque todo mundo tem. Esse critério bovino de vida faz com que muitos percam a verdadeira direção que se desenha nas células do coração, da alma dessa pessoa. Bem, há ainda, por último, muitas pessoas que acham frequentemente que só elas têm problemas, que o vizinho não tem, que os outros vivem muito bem, que está tudo ótimo para além do muro, para além da grama, da calçada. E olha, isso frequentemente não corresponde ao que de fato é. Assim como há aqueles que acham que tudo se resolve pelo diálogo. Muitas vezes não é pelo diálogo, é pelo monólogo. E muitas vezes é pela surdez ao outro que nós vamos resolver certas coisas. Alguns ainda pensam, puxa, abrir-se com as pessoas, abrir-se com quem a gente confia, isso vai amenizar, isso vai atenuar o coração, as coisas. Não, dependendo de como a pessoa está construída, é exatamente isso que vai problematizar muito mais. Tem gente que quando se abre e coloca para fora o que sente, o que pensa, tem um fenômeno parecido com a ressaca depois. Se sente envergonhado, se sente perdido, como se nunca devesse ter feito isso. E, claro, tem aquelas coisas de aprender a lidar com problemas, a gente deve aprender a lidar com os problemas. Eu pergunto, por quê, hein? Será que devemos, às vezes um problema, um conflito, é parte daquilo que a gente está vivendo e parte necessária. Às vezes é o sal, é o tempero de algo que se está vivendo. Se tirar aquilo, todo o resto vem por terra. Claro que a gente, de fato, pensar que nós somos o bem, que nós estamos do lado certo, que a nossa posição é que deve ser acolhida e não a dos outros, é parte de toda essa sofística, né? Enfim, Jafa, hoje trabalhei com vocês essas questões que frequentemente acontecem na vida, frequentemente acontecem no consultório, no nosso dia a dia. Sigo agora aí para Criciúma, dou aulas neste final de semana aí no Centro Médico, e depois sigo a jornada Curitiba, Ribeirão, Anápolis, pelo Brasil. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta-feira. Um abraço, Lúcio, tchau.